Olá pessoal, tudo bem? Pensando um pouquinho no bom andamento das aulas, eu decidi gravar alguns vídeos com algumas informações para que vocês possam ter um pouco mais de material para estudar, certo? Então a aula de hoje, ou esse vídeo de hoje, ele vai falar sobre homeostasia e estado estável. Nesse sentido, é importante entender que a homeostasia é tentar manter um equilíbrio sobre o ambiente interno do nosso corpo. Então, se vocês verificarem aqui, vejam que a temperatura corporal do nosso corpo ela vai variando ao longo do dia. Isto quer dizer, primeiramente, que a homeostasia não é um processo estático, é um processo dinâmico. Por outro lado, vocês podem ver que aqui ela passa a estar andando entre 38 graus e 36 graus. Isso é um exemplo, tá, gente? Isso demonstra que nós estamos entre duas temperaturas próximas. Então, dentre desses dois itens aqui, a gente vai tentando manter a temperatura, certo? Outra coisa importante da gente verificar é, por exemplo, a diferença entre homeostasia e estado estável. Em alguns casos, o estado estável é chamado de homeostasia em movimento, mas o correto seria a gente trabalhar em estado estável, que seria quando o nosso corpo ele está submetido a exercício físico. Verifiquem então que o nosso corpo estava aqui com a sua variação de temperatura e quando inicia o processo de exercício. Isso vai fazer com que haja um aumento da temperatura corporal, até porque toda vez que a gente gera algum tipo de demanda energética, isso vai fazer com que a temperatura suba. Por outro lado, vejam que a temperatura ela tenta se manter relativamente estável, não ultrapassando em torno de 40 graus ao longo do período do exercício. Ao cessar o exercício, a gente começa de novo a restabelecer a nossa temperatura inicial, certo? E por que a gente não passa dos 40 graus? Lembrem que a partir dos 40 graus a gente passa a ter então desnaturação de algumas enzimas e isso seria extremamente prejudicial para o nosso corpo. Como é feito esse controle homeostático? Vejam que a gente está relativamente estável e a partir do momento ocorre um estímulo qualquer, seja exercício físico, seja uma doença ou algum tipo de estímulo que quebra então esse equilíbrio. E isso vai fazer com que essas alterações que foram geradas aqui sejam captadas pelo sensor. Qual seria o principal sensor? O sensor seria o nosso cérebro, o sensor seriam as nossas glândulas, que passam então a mandar informação para o centro de controle. O centro de controle vai fazer com que mande então uma informação para os efetores, que vão tentar retornar a esse processo inicial. Vamos a um exemplo bem simples. Quando existe um aumento da temperatura, receptores, os termoreceptores que estão na nossa pele, eles vão receber esse calor e imediatamente vão informar o hipotálamo sobre esse calor. Vejam que a partir daqui eu passo a ter uma mensagem nervosa e uma mensagem hormonal. Por quê? Porque eu preciso mandar informações, por exemplo, para os meus efetores, vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos precisam então fazer vasodilatação e as glândulas sudoríparas precisam fazer com que a água comece a ser liberada e que ela precisa fazer evaporação, retirando o calor do corpo. Então esses efetores vão gerar uma resposta que vai ter vasodilatação e aumento da transpiração. Isso é uma tentativa do corpo de fazer com que a temperatura corporal diminua e a gente retorne então aos 37 graus. Vamos pensar o contrário agora. Vamos pensar numa diminuição de temperatura. Também nós vamos ter termoreceptores na pele que vão estar diretamente integrados ao hipotálamo, vão mandar informação para esse hipotálamo. E passamos a ter também, de novo, mensagens nervosas e hormonais.
Lembrem que quem controla a homeostase, quem controla o estado estável é o sistema nervoso e o sistema endócrino, por isso essas duas informações. Fazendo com que os vasos sanguíneos sejam estimulados para fazer o quê? Vasoconstrição. E os músculos, o que vão fazer? Vão fazer contração muscular. Lembra que toda vez que eu gerar contração muscular, eu estou aumentando a temperatura. Isso vai fazer com que haja, então, um aumento da temperatura, tentando manter os 37 graus Celsius na nossa temperatura interna, tá? Para esse controle, nós temos dois tipos de feedback. Um deles é o feedback positivo. O que o feedback positivo faz? Ele mantém o estímulo da primeira informação. Então, olha só, quando o bebê desce para o útero, ele vai gerar um estiramento do colo do útero. Esse estiramento do colo do útero vai estimular a liberação de ocitocina. Qual a função da ocitocina? Gerar contrações uterinas. E isso vai fazer com que o bebê seja empurrado ainda mais contra o colo do útero. O que isso vai causar? Mais estiramento do colo do útero. E eu volto a ter um novo estímulo para a liberação de ocitocina, que vai causar contrações uterinas, que vai empurrar ainda mais o bebê contra o colo do útero e vai causar estiramento. Ou seja, eu estou mantendo a informação, a primeira informação, eu estou mantendo um feedback positivo. Já o que seria o feedback negativo, seria eu negativar a primeira informação. Então, conforme a gente viu antes, imaginem a temperatura, eu estou no ambiente quente, eu saio para um ambiente extremamente frio. Os meus termorreceptores da pele vão informar o meu hipotálamo, que esse meu hipotálamo vai informar a minha hipófise, imediatamente a minha hipófise vai começar a secretar o seu hormônio estimulante da tireoide. Vou chegar à informação à tireoide e a tireoide começa a secretar então T3 e T4, triiodotironina e a tiroxina. O que faz esses hormônios? Aumentam a temperatura corporal. Eles vão fazer com que o metabolismo seja alterado, fazendo com que haja um aquecimento corporal. Lembrem também que a gente começa a gerar contrações musculares, e isso vai fazer também aumento da temperatura corporal, além do que a gente acaba fazendo um encolhimento do corpo para que diminua a sua exposição à temperatura. Certo, gente? Essa é algumas informações que eu queria dar para vocês. Bons estudos e sigamos na batalha pela nossa fisiologia do exercício. Forte abraço.